Sr. Presidente, Srs. Deputados, a aprovação do Código de Trabalho pela maioria parlamentar do Partido Socialista na anterior legislatura constituiu uma autêntica declaração de guerra contra os trabalhadores portugueses. O retrocesso desta legislação, cujo conteúdo importa alterar para melhor, é revelador das opções de classe que o PS tomou na altura e cujo atual Governo parece não só querer manter, como agravar, como se comprova pelas declarações de hoje da Ministra do Trabalho, admitindo expressamente a aplicação da chamada flexigurança. Seguindo as orientações neoliberais desenhadas para aumentar a exploração de quem trabalha e promover cada vez maiores concentrações de riqueza, o PS aprovou um Código de Trabalho que visa concretizar estes objetivos, agravando as desigualdades e as injustiças sociais. Um dos aspectos reveladores desta opção de classe é o facto de o PS ter revogado o regime sancionatório em diversas matérias, sem acautelar o vazio legal que isso representava e assim criou uma situação de profunda injustiça relativamente a milhares de trabalhadores, deixando sem sanção a violação de normas que tutelam direitos fundamentais como a higiene, a saúde e a segurança no trabalho. Confrontado com tal situação, o PS impôs uma declaração de retificação, já após a vigência do Código de Trabalho, que representava uma alteração material e não meramente formal do Código de Trabalho, situação para a qual o PCP alertou. Na devida altura afirmamos que a solução apresentada pelo PS oferecia sérias dúvidas quanto à sua legalidade, uma vez que o PS estava, na realidade, a alterar materialmente uma lei quando não o podia fazer por essa via. Assim, o PS e o anterior Governo, não obstante os sucessivos avisos sobre as consequências que tal ato acarretava, não quiseram legislar em tempo para corrigir esse ato irresponsável. Consciente que a declaração de retificação era ilegal e inconstitucional, o PCP propôs a correção dessa grave situação através do projeto de lei de 727/10, apresentado no dia 8 de abril de 2009, que foi rejeitado pelo Partido Socialista, porquanto este partido estaria em desacordo com a jurisprudência que tem considerado a declaração de retificação como ilegal. No debate desta iniciativa do PCP, que resolvia rapidamente o problema criado pelo Partido Socialista, dizia o Sr. Deputado Jorge Stresch: não é um problema de má vontade, é um problema de bom senso, para justificar o voto contra. Ora, o dito bom senso que sobrava na bancada do Partido Socialista era consecutivamente confrontado com as sentenças que consideravam ilegal e inconstitucional a chamada declaração de retificação. Assim, diversos tribunais foram aplicando a lei e, por culpa exclusiva do Partido Socialista, foram revogando as contornações aplicadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho. O Tribunal de Vila Nova de Gaia revogou uma coima de 2.200 euros aplicada por falta de seguro de acidente de trabalho e pela não promoção de exames de saúde aos trabalhadores, por considerar que a declaração de retificação era ilegal. O Tribunal de Santa Maria da Feira revogou uma coima no valor de 4.450 euros, por contornação muito grave em matéria de segurança e higiene do trabalho. O Tribunal do Barreiro declarou ilegal e inconstitucional a declaração de retificação, pelo que declarou extinto o procedimento contornacional, deixando sem qualquer proteção um trabalhador que foi eletrocutado em consequência de um grave acidente de trabalho. O infrator ficou, assim, sem pagar uma coima no valor de 5.000 euros. Assim, as consequências da revogação do regime sancionatório pelo PS já estavam a sentir-se na vida dos trabalhadores a quando da discussão da iniciativa do PCP, pelo que a sua não aprovação pela maioria parlamentar do PS apenas pode significar que o PS tomou deliberada decisão de deixar sem punição essas graves infrações. Infelizmente, a realidade vem-nos dar razão. Recentemente, o Tribunal Constitucional julgou inconstitucional a norma constante na linha A do número 3 do artigo 12º do Código de Trabalho, na redação conferida pela declaração de retificação apresentada pelo Partido Socialista. Importa referir que não se trata de um erro, de um lapso, de um esquecimento ou distração. O PS, ao não corrigir o vazio legal a devido tempo e ao não aprovar o projeto de lei do PCP, discutido no dia 24 de abril, que corrigia precisamente esse vazio, é objetivamente responsável pela criação de uma espécie de amnistia das infrações laborais em matéria de higiene, saúde e segurança no trabalho entre o período de fevereiro e outubro de 2009. Aliás, a quando da discussão da nossa iniciativa legislativa, afirmamos: se o PS inviabilizar a presente proposta de lei e se não for feita uma rápida discussão na especialidade, o PS é objetivamente cúmplice com impunidade com a não aplicação de sanções a quem viola a lei nestas matérias fundamentais para os trabalhadores. Agora, de acordo com as notícias vindas a público,
A Autoridade para as Condições de Trabalho anda literalmente a correr atrás do prejuízo, enviando os inspectores de trabalho às mesmas empresas para verificar se as infrações subsistem. Contudo, estas ações não permitem recuperar os montantes das contornações aplicadas no período de 8 meses amnistiados pelo PS se estas empresas intentarem a respectiva ação no Tribunal. Assim, podemos estar face a muitos milhares de euros que o Estado deixa de arrecadar e centenas de trabalhadores que ficam sem justiça por culpa do PS. Porque entendemos que é urgente o total apuramento das consequências, hoje apresentamos uma pergunta ao Governo para que este nos informe quanto é que o Estado português deixou de receber por causa desta ação irresponsável do Partido Socialista. Para o PCP, a culpa não pode morrer solteira. Denunciamos publicamente a responsabilidade do PS em criar esta amnistia para as entidades patronais que violaram a lei e colocaram a saúde e a vida dos trabalhadores em risco entre fevereiro e outubro de 2009, permitindo que o crime tivesse compensado. Disse.